O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrito por Lucas. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e pôs-se a ensinar a multidão do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faste ao largo e lança as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram. E apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Estamos a celebrar então o 5º domingo do tempo comum, estamos a celebrar a vida de todos os dias, o cotidiano, o ritmo onde a rotina também entra na história das nossas vidas. E gostava de começar exatamente por pensar, que pudéssemos pensar um pouco nos dias difíceis, nos momentos que não nos correm bem, como nós tínhamos programado, nas histórias duras, nas vidas sofridas. E certamente todos nós, em algum momento da nossa vida, já passámos por alguma dessas circunstâncias. Já perdemos alguma vez, já perdemos alguma coisa, alguém, já perdemos a energia por algum motivo, o entusiasmo, a alegria, já perdemos. Nem sempre ganhamos, nem sempre vencemos. Também, certamente, todos nós já experimentámos em algum momento, em relação a alguém ou em relação a algum projeto, uma certa desilusão. Tínhamos uma ideia, uma intenção, um objetivo, uma vontade, e depois, por múltiplas razões, ficámos com aquela sensação de, afinal, foi isto, ou afinal é isto, ou afinal o que me calha todos os dias é apenas isto, enfim. Então, todos nós já sentimos de algum modo este chão a fugir debaixo dos nossos pés. Eu diria que o texto de hoje, nomeadamente o Evangelho, tem assim cinco elementos. Tem uma noite, tem um barco vazio, aliás tem 2, tem uma pessoa, tem um milagre e tem uma missão. Sim, tipo resumo da aula. E é engraçado perceber como é que tudo isto pode interagir com a nossa vida concreta, os nossos dias, e como é que nos pode iluminar também nas nossas escuridões. Comecemos exatamente por aí, porque podemos dizer que o Evangelho não começa exatamente onde nós o ouvimos, a começar. O Evangelho começa numa noite, começa com uma noite falhada. Eles andaram
toda a noite na faina e não apanharam peixe nenhum. Eram homens experimentados, não era a primeira vez que iam ao mar, portanto não eram pescadores a tirar o curso de pesca. São pessoas habituadas àquele mar, àquela região, conhecem muito bem aquelas ondas, aqueles espaços, os cardumes, a vida que ali está, e correu-lhes mal. Toda a noite a trabalhar, toda a noite a dar o seu melhor e zero. Segundo o texto, não apanharam rigorosamente nada. Estavam cansados ali como grupo de pescadores, imaginem amanhã a anoitecer, o tempo a acabar, a pesca por realizar, e eles estavam desiludidos, cansados, estavam ali à beira do mar, ou do rio, ou do lago, neste caso é um lago enorme, mas que eles chamam mar, estavam ali a consertar as redes, a limpar as redes, a arrumar as coisas. E, entretanto, está a acontecer outra história, está Jesus a falar com a multidão, mas eles não estão a ligar àquilo. Certamente a desilusão deles é maior do que a atenção para aquele mestre que está ali a tentar dizer umas coisas àquela multidão. Então, o que é que Jesus faz? Jesus entra exatamente por aquela porta da desilusão, daquela tristeza, daquela noite falhada, e pede para entrar naqueles barcos, naquele barco vazio, neste caso de Simão, e fez-lhe um pedido que eu acho muita graça. Ele pede para se afastar um bocadinho da margem, não é? Dizer, olha, está aqui muita gente, não lhe pergunta muita coisa, percebe que ele está desiludido, não sei se vos acontece às vezes entre amigos ou em casa. Então vá, porque é que estás triste? Olha, hoje não me apetece falar disso. Não, mas diz porque é que estás triste. Então, às vezes parece que estamos a insistir naquela dificuldade ou naquela tristeza. Não, ele não se mete com grandes perguntas àqueles discípulos. Não lhes vai dizer porque é que eles estão tristes. Eles vão dizer em algum momento. Então Jesus, pede para se afastarem da margem. E às vezes nós, diante das tristezas e das noites falhadas e dos momentos em que nos corre mal, precisamos nos afastar um bocadinho para ter leitura daquele acontecimento. Então este afastamento eu diria que é providencial. Então, porque se eles estivessem muito próximos, não conseguiriam perceber. Mas há outro aspecto que eu gosto mais. O barco está vazio e por isso há lugar para Deus entrar, para Jesus poder ir para dentro desses barcos. Imaginem que os barcos estavam cheios, eles estavam ali todos contentes a tirar o peixe, na azáfama de retirar o peixe, as redes, e os barcos não tinham lugar para Jesus. Por isso, às vezes, estas noites falhadas, passa a expressão, são oportunidades que Deus pode muito bem aproveitar. Então é esse barco vazio que permite que Jesus possa entrar na história. Então ele pede a Simão para, nesse barco vazio, poder continuar a sua missão. Jesus quer entrar na nossa barca, isto é, Jesus quer entrar na nossa vida. Nós aqui na decoração de hoje temos exatamente um barco, também um barco vazio, que representa cada um de nós, que às vezes nas suas fragilidades, nos seus limites, nos seus pecados, tem espaço para que Deus possa entrar, Então, depois disso, o que é que Jesus lhes pede? Pede exatamente para tentarem de novo. É um pedido tramado, desculpem a expressão, porque eles tinham estado a noite toda naquilo. Parece quase se eles não percebessem da matéria, então podemos dizer, olha, não fizeram nada de jeito, olha, vão lá e eu vou-vos explicar como é que isto se faz. Mas não, eles sabiam. E Jesus diz-lhes, sem grandes argumentos, diz, olha, tentem de novo, entrem no barco, lancem redes, agora é de dia, eu diria agora é com Jesus, a coisa é diferente. Pede então que eles não desanimem e que não se deixem vencer nem pelas noites, nem pelas desilusões, nem pelas noites que correm menos bem, nem pelas desilusões. É fácil ouvir isto, mas não sei se é muito fácil se lá estivéssemos. E se alguém nos dissesse, olha, lança as redes outra vez, nós diríamos, olha, vem cá tu, lança tu, fica aí, empresta o barco, empresta as redes, olha, bom trabalho. Mais do que nós próprios podermos lançar as redes. Jesus
sabia que eles tinham capacidade e sabia que não era preciso muito, porque estava lá tudo. Só não tinha corrido bem. E eles não tinha corrido bem, como não corre bem tantas vezes. Bom, então eles entraram no barco, lançaram redes, já sabemos esta parte, uma pesca milagrosa. Então, muitos peixes, de tal maneira eram tantos que tiveram que chamar o outro barco, as próprias redes estavam a romper-se. Imaginem a alegria, depois de uma noite tão cansada, de tanto cansaço, imaginem a alegria. E o que é que isto pode ter a ver? Que milagre é este? É um Deus a iluminar a escuridão. É um Deus a dar força e coragem nos momentos difíceis. É um Deus a encher aquele coração, a reforçar o espírito e a dizer: é sempre possível fazer de outra maneira, lançar de novo e acontecer algo de especial. Então, os milagres da nossa vida, do cotidiano, deste tempo comum, também são assim. São feitos desse não desistir. Penso que era um general famoso, que não vou citar aqui, porque está ligado a coisas como a guerra, mas que diria de derrota em derrota, um dia chegaremos à vitória, alcançaremos a vitória. Então, de facto, perceber que a derrota não é a última página da nossa história. Bom, então podíamos pensar que o grande milagre foi a quantidade de peixe. Mas talvez o grande milagre não tenha sido esse. O maior milagre, o principal milagre, não são os barcos cheios, mas dizer a Pedro e aos outros pescadores que é possível recomeçar, que é possível lançar de novo as redes, que é possível arriscar, que é possível não se acomodar. Dizer a Pedro e aos outros pescadores que têm uma missão para eles e que eles não devem ter medo. O Pedro disse logo: somos pecadores, sou pecador, perdoa-me. E Jesus não se deixou levar pela fragilidade, nem pelos limites do Pedro. Também não se deixa levar pelas nossas fragilidades e limites. Ele conhece-nos e por isso diz-nos: também tu, nas tuas dimensões, nas tuas grandezas e limites, podes ter uma missão. E agora, qual foi a missão? Ser pescador de homens. Eu já vos disse muitas vezes, quando eu era miúdo, havia um cartaz aí promocional de vocações e que dizia: farei de vós, acho que era mesmo só isto, farei de vós pescador de homens. E eu não achava piada nenhuma aquilo, porque eu pensava, primeiro não gostava de pescar, depois o que é que isso interessava, e depois como é que aquilo tinha alguma coisa a ver com vocação. E eu pensava assim, mas porquê é que fazem frases destas a tentar motivar as pessoas a ir para os seminários ou assim, com uma frase tão desajeitada? E eu acho que a frase não explicada continua a não soar muito bem. Ser pescador de homens não é uma coisa que sou muito bem. Mas há um sentido, e depois de explicado, então compreendemos melhor, há um sentido para esta frase: ser pescador de homens. Quando alguém se afunda na vida, como nós dizemos, num problema, numa dificuldade, é preciso lá ir buscar a pessoa, é preciso ir dar-lhe a mão para ela não se afundar. Então, pescar peixe é tirar os peixes do seu habitat natural para, de algum modo, tirá-los para o nosso habitat, para a nossa zona, e eles morrem para nós os comermos, para os vendermos, enfim. Quando falamos em pescar homens e mulheres, estamos a falar de tirar as pessoas daquele fundo, daquele lugar sem luz, daquele sítio onde não se pode respirar, onde não se pode viver, e trazê-los para o cimo da água. Então, é esse lugar que Jesus nos quer deixar, levar luz, trazê-los ao cimo. É muito engraçado, porque a palavra que lá está, o verbo, tem na raiz tem Zoe. Acho que há aí uma marca de um carro elétrico que é exatamente Zoe, que quer dizer vida em grego, vida. Então é retirar com vida. É pescar, mas é pescar com vida, não é pescar com morte, é pescar com vida. E talvez mais ainda é pescar a vida que está dentro de cada um de nós, para que ela venha ao de cima. Então Jesus diz àqueles homens que eles têm que ser pescador de homens. Jesus tinha acabado de os pescar. Este é que foi o grande milagre daquele dia. É que Jesus tinha acabado de pescar aqueles pescadores. Eles pensavam que estavam a pescar, que dominavam a matéria, mas eles tinham acabado de ser pescados.
tinham sido resgatados das suas tristezas, da sua desilusão, e Jesus estava já a lançá-los para outra missão, a deixar aqueles barcos e a lançar-se noutro caminho, noutro projeto, a atravessar fronteiras, a arriscar passos novos, a não acomodar-se. Então, eles tinham acabado de ser pescados, mesmo que não se tenham apercebido. Então era isso que eu hoje gostava de rezar. Na segunda leitura tivemos Paulo a dizer que estava disponível para a missão. Na primeira leitura tivemos Isaías a dizer: se é preciso enviar alguém, eu estou aqui, envia-me. E agora temos sobretudo Pedro e os apóstolos, mas Pedro a dizer: ok, Senhor, dás-me uma missão e eu vou avançar com essa missão. Estes encontros de cada um destes homens, de cada uma destas realidades, mudou a vida daquelas pessoas. E a pergunta para nós é essa: e o encontro com Cristo? Muda a nossa vida? Lança-nos numa nova missão? É capaz de nos resgatar e é capaz de resgatar a vida que há em nós? O melhor de nós? Então que cada um de nós também possa sentir essa alegria de ter sido pescado, passa a expressão, por Deus, mas também a mesma alegria da missão que Ele nos confia, sem medo, não porque tenhamos todas as capacidades, mas porque Deus através de nós pode fazer muito. Que cada um de nós possa então ser, no mundo de hoje, nas realidades concretas que habita, estudo, trabalho, família, comunidade, que cada um de nós possa também ser pescador de homens e mulheres.